Olá, como vai? Meu nome é Fausto Azambuja Machado e nós estamos começando uma nova série chamada Palavras de Saúde, onde nós damos uma visão médica da Bíblia Sagrada, um olhar médico das Escrituras Sagradas. No último vídeo nós demos uma noção, de como começou a criação de Deus, que Ele olhou para essa terra, e falamos da luz, da importância da luz para nós, e que os luzeiros do dia fez a luz do dia, o sol a luz do dia, e as estrelas os luzeiros da noite, o qual chamamos noite. Daí eu queria continuar, nós estamos em Gênesis, capítulo 1, e no versículo 6 fala assim: e Deus disse, olha só, a palavra, sempre a palavra, Deus fala e as coisas acontecem. Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Então, na criação, qual dia aqui, Senhor Jesus. Então Deus ali, o Deus Criador, por meio da sua palavra, Ele fez as águas, e as águas de cima do firmamento, e as águas de baixo do firmamento. Ou seja, em cima e o firmamento Ele deu o nome de quê? De céus. Então, tem a água acima dos céus e a água abaixo dos céus. E no versículo 9 fala: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Então ali Deus começa a criar o que? As águas, e coloca o que? A porção seca. A porção seca a gente pode falar que é um tipo de Cristo, O Senhor saiu daquelas águas de morte, daquele julgamento ali que teve, de Gênesis 1 para Gênesis 1, 2, e ele surgiu daquelas águas de morte e subiu, Então, e a gente vai ver que essa porção seca que permitiu a Deus começar a habitar a terra com os seres, E aqui a gente vê primeiro a questão da importância da água, Você vê que Deus está preparando o lugar para algo morar nele. Então, primeiro Ele deu a luz e agora Ele deu a água, A porção seca. E uma porção Ele chamou de mares e fez um ajuntamento, uma porção seca que são os rios, os lagos, os ribeiros. E por um lado a gente sabe que o Senhor se apresenta a nós como um manancial profundo. Só que o manancial profundo a gente não consegue, ele está embaixo de pedras. Mas em alguns momentos esse manancial vem por meio das fontes. Então o Senhor Jesus é aquele que se mostrou a nós como as fontes de água viva. Ele falou assim, no último dia de festa, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Ele é a fonte desse manancial. Você veja que é a mesma água, Mas ali, por meio de Jesus, uma fonte foi aberta. E depois das fontes tem o quê? Os ribeiros. Fontes mananciais profundos, ribeiros, que pode alcançar todos os lugares da terra. E esse ribeiro é um tipo, do Espírito. Fala assim, que o Senhor fala que Ele é o Espírito da realidade. Ele falou, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da realidade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Falou, olha,
Isso ele falando com os discípulos, né? Ó, ele habita com vocês e estará em vós. E depois ele fala assim, e voltarei para vós outros. E fala assim também para os discípulos, eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por um lado, Jesus é essa fonte, mas por outro lado também, ele vem a nós por meio do Espírito para habitar em nosso interior. Então, como é importante a água, né? E como a gente sabe, a água que traz a vida. Fala assim que tudo por onde passar esse rio viverá. Ou seja, Deus é um Deus de vida. E ele transforma a situação de trevas em luz. E ele transforma a situação de sequidão e de morte em vida, por meio de onde ele passa. E nós, como criaturas que somos, né? Fomos criados, e a partir do momento que cremos no Senhor Jesus, invocamos o nome dele, nós somos feitos filhos de Deus. E nós somos criados com uma particularidade, nós somos muita água, nós somos água, ou seja, a vida está dentro de nós. Assim como a vida estava dentro nele, né? Em Jesus, e a vida era a luz dos homens, essa água também está em nós. Então, nós precisamos receber dessa água viva que é Jesus. E como é importante os líquidos, né? A desidratação é um problema importante de saúde. Por exemplo, tem idosos que não, por conta de diminuir o limiar da sede, acabam desidratando. Ou vem algum quadro infeccioso, desidrata. Por exemplo, um quadro de infecção intestinal desidrata. E como é importante a água, você vê, as pessoas podem ter delírios, pode ter confusão mental, pode ter uma sede excessiva no começo, depois perde a sede, pode parar de cair lágrima. Então, assim, a desidratação tem consequências metabólicas que pode levar à morte. E é uma das coisas que a gente tem que ficar muito preocupado, por exemplo, com paciente idoso e também criança, porque como ela tem pouca quantidade de água por conta do peso, ela também é um cuidado que a gente tem que ter nas crianças para nos desidratar. E também em todos os quadros infecciosos em geral, principalmente as gastroenterites, né, que são infecções intestinais, como é importante o líquido para nós e como as águas são importantes. Então, por um lado, a gente precisa de água para sobreviver, todas as nossas reações celulares precisam de águas, todas as nossas enzimas, por exemplo, as nossas enzimas para a nossa digestão, para nós nos nutrirmos dos alimentos, precisa de água. Enfim, água é tudo, gente. A gente teve um documentário, né? Como a brisa do mar começa a bater nas rochas ali no deserto, e ali começa a crescer o quê? Algumas gramíneas, né? Aquele musgo, começa a crescer um capim. E as ovelhas vão ali para pastar naquelas pequenas pedras, tem comida para elas. Quando você olha o deserto, você fala, não tem nada de vida ali. Mas Deus, por meio do orvalho da água, né, batendo na rocha, serviu de alimento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas fala ali que no começo, antes de fazer a porção seca e antes de fazer a água doce, que é para trazer vida, fala que algo, um orvalho subia da terra e começava a umidificar a terra. Então, quando o Senhor, né, o Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Yahweh, o Eu Sou o que Sou, foi criar o homem, para dar liga, ele precisava desse orvalho, porque ainda não tinha chovido, né? Não tinha homem para lavrar a terra e ainda não tinha chovido. Então, o Senhor pega esse orvalho que subia da terra. Senhor Jesus, onde que está esse versículo agora, né? Gênesis 2. Que é no versículo 2:5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra,
pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também ninguém havia para cultivar o solo. Ou seja, então aqui você veja, o Senhor ainda não tinha chovido, mas para dar liga no homem de barro, quando Deus foi nos fazer, não tinha chovido, mas esse orvalho, né, subia do solo. E aqui, ó, mas uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Então, nós fomos feitos do pó da terra e fomos moldados por essa neblina, né? Olha como é importante a água para nós, né? E eu queria pontuar também aqui, já que nós lemos esse versículo, que não havia ninguém para cultivar o solo. Então você vê, Deus nos deu água, nos deu luz, e mostra como Ele quer que nós cultivemos o solo. Então, na vontade original de Deus, por um lado, Ele quer a nossa dependência dEle, mas também Ele quer que nós sejamos independentes em procurar o nosso sustento. Fala, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, né? E você fala, olha, vocês vão cultivar o solo. Isso aqui é na época de Adão, do primeiro homem, da primeira mulher. Falou, vocês vão cultivar o solo, vocês vão cultivar e vão guardar o jardim. Ou seja, precisava de um esforço, uma lida. Lógico que tinha do solo. Vamos ler as árvores, né? Senhor Jesus. Pois a gente... Em Gênesis 1:29 fala assim, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto servirá de alimento para vocês. E todos os animais da terra, todas as ervas dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. Ou seja, Deus falou, olha, eu estou dando tudo para vocês. Eu te dou a árvore, eu te dou a semente, eu te dou a erva verde. Ou seja, tudo que serve de alimento para vocês. Aqui o homem ainda não precisava comer carne de animais, né? Ele só tinha uma alimentação, vamos dizer assim, vegetariana. Mas depois eu vou falar da questão da carne no segundo momento. Porque a carne se tornou importante para nós no segundo momento por conta da queda. Então você vê aqui, Deus ele quis criar esse ambiente na porção seca e nos proveu o que? Alimento e água. Como é importante, irmãos. Deus faz tudo para nós e Ele sabe tudo que nós precisamos. E então assim, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou pegar desse ponto, né? A questão da nossa comida e do nosso alimentar e como Deus Todo-Poderoso cuida de nós. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se tem alguma pergunta, uma opinião, por favor, escreva nos comentários, tá bom? E deixe um gostei para nós. Muito obrigado.